Neste tempo de quarentena, você pode sentir saudades de todo mundo. Você pode sentir saudade dos seus colegas da escola, você pode sentir saudades dos seus irmãos da congregação, mas você não pode sentir saudades de Deus. Queremos saudar os amados com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, hoje é sábado, estamos aqui nós, os radicais da graça, para juntos termos um momento maravilhoso na presença de Deus. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela vida e pela saúde. Gostaria de agradecer ao nosso querido e amado apóstolo, junto da nossa querida e amada bispa, pela alimentação diária que tem proporcionado para nós, mesmo agora em tempos de quarentena. Quero agradecer também ao mídia, que tem feito com que este trabalho dos cultos online possa acontecer. Quero agradecer em particular ao coordenador do mídia, ao Rodrigues Tiago, junto do diretor de produção, como nós gostamos de chamar, o Rodrigues, para quem conhece. Muito obrigado a todos os que estão envolvidos para que estes cultos aconteçam. Quero também agradecer a você que tem estado conectado a nós desde o primeiro dia. Quero agradecer aos radicais aqui da sede, na Beira. Quero agradecer aos radicais de Chimoio, aos radicais de Tete e aos radicais de Maputo. Essas são as localizações da nossa congregação. Então vamos orar para pedirmos com que Deus esteja conosco durante esta toda a programação que temos para hoje. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer. Obrigado, Jesus, por cada amado que está conectado a nós nesta hora. Obrigado por esta tarde de sábado. Obrigado, Jesus, pois sem ti nós nada somos. Queremos te louvar, queremos te glorificar e te bendizer. Queremos lhe agradecer, pois o seu amor é infinito, o seu amor é incomensurável. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Hoje nós trazemos uma programação meio diferente. É por isso, como pode ver, estamos sentados, estamos calmos e nem fizemos os nossos passos de entrada e obviamente que não faremos os nossos passos de saída, porque queremos compartilhar consigo uma pequena mensagem, um pequeno ensino que estará a cingir-se logo naquilo que dissemos na abertura deste culto, que é: você pode ter saudades de todo mundo, você pode ter saudades dos seus colegas da escola, você pode ter saudades dos seus amigos, você pode ter saudades dos seus irmãos da congregação, mas você não pode ter saudades de Deus. Por quê? Porque, como pode ser visto nos últimos dias, temos tido muito tempo porque estamos em casa. E para isso, gostaria de convidar a você para tomar a sua Bíblia, para pegar no seu notebook, se você tiver, e aproveitar essa brecha. Enquanto você vai levar a sua Bíblia, vai tomar o seu notebook, aproveita e subscreva-se no canal aqui do YouTube, por favor, e depois ative lá o sininho, que é para receber as notificações aqui do nosso canal. E se você está aqui no Facebook, por favor, siga a nossa página Missão Palavra de Vida, por favor. Nós contamos com o seu apoio para que estes cultos alcancem mais vidas e transformem mais vidas. O meu apreço a você que desde a primeira semana tem estado junto de nós. Acredito que você já tenha a sua Bíblia em mão. Abra comigo, por favor, em Efésios. Hoje estaremos a ler Efésios, porque é por meio de Efésios que estaremos tendo aquele que é o ensino que Deus estará nos proporcionando, aquilo que vai no coração de Deus para nós nesta tarde. Efésios, vamos primeiro ler Efésios capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor na tradução que trago. 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Gostaria que você tomasse nota do termo fortaleça. A Bíblia diz: Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. 20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos,
de acordo com o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Amém. Amados, nós formos a nos atentar nos versículos que nós acabamos de ler, nós iremos compreender, número 1, que existe uma necessidade de fortalecermos-nos no Senhor e na força do seu poder. E a palavra do Senhor, no versículo 20 do capítulo 3 de Efésios, diz que segundo o poder que opera em nós. Logo nós podemos perceber que existe um poder que precisa de ser fortalecido. E este poder é um poder que opera em nós. Então quero propor como tema nesta tarde de sábado, fortalecendo o poder que opera em nós. Por que fortalecer o poder que opera em nós? Porque existe um poder que opera em nós. Essa é a primeira coisa que nós precisamos de compreender. E se existe um poder que opera em nós, então existe uma necessidade com que este poder seja fortalecido. Existe uma necessidade deste poder ser cultivado todos os dias, porque tudo aquilo que não é alimentado morre. E se esse poder que habita em você não ser alimentado, obviamente que vai desvanecer. Se nós formos a perceber em contextos bíblicos, o homem é espírito, tem uma alma e habita num corpo físico, como nosso querido e amado apóstolo já tem nos ensinado. E o Espírito de Deus, quando nós aceitamos a Jesus como o nosso Senhor e Salvador, onde acontece o novo nascimento, o Espírito de Deus, ele casa-se com o nosso espírito. Significa que agora o Espírito de Deus e o nosso espírito tornam-se em um só espírito. E quando nós fortalecemos o poder que opera em nós, nós fortalecemos o Espírito de Deus que opera em nós. E fortalecendo o Espírito de Deus que opera em nós, então nós fortalecemos o nosso ser espiritual. É por isso que lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus diz, respondendo o Senhor Jesus ao diabo, Satanás, ele disse que está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Note, ele diz nem só do pão, significa que o pão é necessário. Por que que o pão é necessário? O pão é necessário para fortalecer o corpo. O pão é necessário porque o pão ele dá ao corpo a energia suficiente para que ele continue se fortalecendo. Mas não só do pão, porque o espírito também precisa de ser fortalecido. E como é que nós podemos fortalecer o Espírito de Deus? Nós fortalecemos o Espírito de Deus por meio da comunhão que nós temos com Ele. Note, toda comunhão com Deus, ela fortalece o poder que opera em nós. Toda comunhão com Deus, ela fortalece o Espírito de Deus que opera em nós. E quando o Espírito de Deus que opera em nós está fortalecido, então nós nos tornamos em seres altamente espirituais e compreendemos cada vez mais as coisas espirituais. Como fortalecer este poder que opera em nós? Como eu já havia dito, todas as formas de relacionamento com Deus fortalecem o poder que opera em nós. E quais podem ser essas formas de relacionamento que nós temos com Deus? Eu hoje separei 4 formas de relacionamento com Deus e gostaria de partilhar consigo neste momento. Mas antes de nós irmos para as formas de relacionamento que nós temos com Deus, aquelas que eu preparei para juntos compartilharmos, importa dizer que o relacionamento com Deus, ele cria-se. O relacionamento com Deus, essa conexão, essa intimidade, essa ligação com Deus gera-se e ela desenvolve-se. Significa que, por exemplo, se você orava 15 minutos ontem, você pode desenvolver esta habilidade de relacionamento, esta intimidade, esta conexão.
esta parceria com Deus e amanhã você passar a orar 30 minutos. Logo, para os que aceitaram a fé agora, você não precisa passar, se calhar, 2 horas a orar logo no primeiro dia. Não, comece com pouco e vai desenvolvendo esta comunhão, este relacionamento com o seu Deus, com o seu Pai. Vamos agora às formas como nós podemos nos relacionar com Deus. Número 1, pela oração. A oração é o meio pelo qual nós temos de nos comunicar com Deus. Eu já disse uma dessas vezes, Deus tem várias formas de falar com o homem, várias formas. Mas o homem, porém, tem uma forma de falar com Deus, por meio da oração. Significa todo o mecanismo que o homem tem de comunicar-se com Deus, ele pode ser considerado de oração. Todo o mecanismo que o homem tem de comunicar-se com Deus, ele pode ser chamado de oração. A oração, ela é muito importante. Por quê? Porque a oração, ela é a comunicação do homem com Deus. E nós sabemos que toda comunicação, todo relacionamento gera frutos. Imaginemos que nós os dois vamos falar com alguém, eu e você que está nos acompanhando agora. Vamos falar com alguém que é muito, vamos considerar chato, alguém que é muito off, alguém que é muito para baixo. E eu sei que você conhece algumas pessoas assim, pessoas que estão sempre lamentando-se, pessoas que estão sempre falando de coisas desmotivadoras. Eu li no status de uma amiga Dias, diz, olha, existem pessoas que quando você vai falar com elas, você sai daí morto. Por quê? Porque tudo que elas falam são coisas que não dão vida ao seu espírito. Então, quando você vai falar com essas pessoas, ou quando nós vamos falar com essas pessoas, o que acontece? Nós saímos da presença daquelas pessoas para baixo. Nós saímos mal-humoradas. Por quê? Porque o relacionamento, aquele contato que nós tivemos com aquelas pessoas, gerou em nós algum sentimento não muito bom, por causa de tantas reclamações que a tal pessoa fez, se calhar por tantos murmúrios que a tal pessoa fez. Então nós acabamos também nos sentindo mal. Mas imagine que nós vamos falar com alguém alegre, nós vamos falar com alguém que realmente está sempre com um astral acima, alguém que está sempre bem motivado, sempre com o astral lá para cima. Obviamente que nós sairemos de lá encorajados, nós sairemos de lá felizes. E eu sei que você já teve experiências como essas. Agora eu quero imaginar alguém que está a sair a falar com Deus. Como é que essa pessoa sente-se? Obviamente que essa pessoa sente-se fortalecida. Obviamente que essa pessoa sente-se motivada. Por quê? Porque quando você vai falar com Deus, você não sai da mesma maneira, você não sai vazio. Então a oração é um meio pelo qual nós podemos estar em comunhão com Deus. E é uma das melhores formas de estarmos em comunhão com Deus. Você fala com o seu Pai, você fala com o Eterno, você fala com o Criador. Eu li um post que dizia que quando você fala com Deus, então a sua forma de falar com os outros muda. Quero aproveitar este tempinho para dizer para você que o maior inimigo do homem não são as coisas externas. O maior inimigo do homem não são as guerras. O maior inimigo do homem não é a religião. O maior inimigo do homem não é o diabo, Satanás. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Por que ele mesmo? Porque ele é o que pode gerar barreiras que lhe impedem de alcançar os seus planos na vida. Significa que se você vai deixar que uma coisa lhe afete ou não, isso vai depender extremamente de você. A única pessoa que pode estragar o seu futuro é você mesmo. Voltando, a oração, ela ajuda-nos a compreendermos a nossa identidade. A oração, ela possibilita-nos a compreender aquela que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém que ora é alguém que obviamente tem conhecimento de quem ela é. Porque quando nós oramos, nós conhecemos um pouco mais de Deus, nós recebemos um pouco mais de Deus e obviamente nós recebendo dele, nós conhecemos quem nós somos cada vez mais. Número 2, nós podemos relacionarmos-nos com Deus por meio da meditação. Nós podemos relacionarmos-nos com Deus por meio do devocional que nós fazemos. Aquela meditação que você faz
Você pega num versículo, você lê este versículo e você deixa com que esse versículo faça parte do seu inside, como o nosso querido amado apóstolo gosta de dizer. Você deixa com que esse versículo seja um inside em você. Este versículo faça parte de você. E é daquelas vezes que quando você pensa neste versículo, você já nem pensa como um versículo que alguém disse ou um versículo que está escrito na Bíblia, mas você tem autoridade de olhar para aquele versículo como, ok, a voz de Deus para a sua vida, porque este versículo é a voz de Deus para a sua vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não falo isso porque li na Bíblia simplesmente. Eu falo isso porque isso já é parte de mim. Isso é parte do meu inside. Então a meditação da palavra do Senhor, ela é uma das formas pela qual nós podemos ter comunhão com Deus. Quando você está meditando na palavra de Deus, você está fortalecendo-se. Por quê? Porque você está em comunhão, em conexão. Você está em parceria, deixa-me assim colocar, com Deus. E como eu já disse, todas as formas de relacionamento com Deus, elas fortalecem o poder que opera em nós. Número 3, o louvor e a adoração são também uma forma pela qual nós podemos estar em relacionamento, em comunhão com Deus. Quando você está louvando a Deus, quando você está adorando a Deus, louvar a Deus é apreciar a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Ele deu a você salvação, Ele deu a você uma nova história, Ele concedeu a você uma vida nova, Ele fez tudo novo na sua vida. Então, quando nós louvamos a Deus, nós estamos a apreciar a Ele, a agradecer a Ele por aquilo que Ele fez sobre as nossas vidas. E adoração a Deus é apreciar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é justo, Ele é digno, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Então nós não podemos simplesmente adorar a Deus, mas também precisamos de louvar a Ele. Da mesma forma que nós não podemos simplesmente louvar a Ele, também como precisamos de adorar a Ele. Então louve e adore ao Senhor. Louve a Ele porque Ele, na verdade, tem feito grandes coisas no nosso meio. E adore a Ele porque, independentemente daquilo que Ele fez sobre as nossas vidas, Ele é. E aquilo que Ele é incomensurável. O louvor e a adoração fazem parte dos métodos que nós temos de nos relacionarmos com Deus. E, como eu já disse, quando nós nos relacionamos com Deus, então o nosso próprio ser, queria dizer, muda. O nosso próprio ser é impactado. Número 4 e o último, olha que não são as únicas formas de relacionamento com Deus. São as formas que eu escolhi hoje para partilhar consigo. Algumas formas das quais você pode relacionar-se com Deus. E 4 e o último, você pode relacionar-se com Deus por meio da compartilha com os irmãos. Isso é estranho, mas eu estava aqui sentado, não é? Hoje mesmo, e quando eu vim aqui no estúdio para o culto de hoje, eu não havia incorporado isso. Mas quando estava ali meditando dentro de mim neste sermão, o Espírito Santo de Deus, Ele mostrou-me, lembrou-me, não é? Daqueles momentos maravilhosos que eu tive com alguns irmãos, em que depois você para e diz, ei, eu posso sentir Deus aqui. Daquelas vezes que você encontra-se com um grupo de irmãos e você passa um tempinho com eles, quando você olha, o tempo já foi. Por quê? Porque estava gostoso, estava gostosa aquela compartilha de Deus em meio dos irmãos. Então, essa compartilha também é um meio pelo qual você pode relacionar-se com Deus. Quando você encontra-se com um grupo de irmãos e vocês ali oram, vocês ali meditam na palavra de Deus, vocês ali conversam sobre algumas experiências que se calhar o irmão teve e que a irmã teve. Então esta toda comunhão, e a base desta comunhão claramente é Deus. Esta toda comunhão, ela também é uma forma de comunhão com Deus. E eu sei que você já teve algumas experiências como eu tive de relacionamentos com Deus por meio daquele convívio com os irmãos. Às vezes alguém fala uma coisa, você para, isso só pode ser Deus. Às vezes você ouve alguma coisa e você sabe que, olha, isso aqui não pode ter vindo deste irmão. Isso aqui obviamente veio do cara lá de cima. Isso aqui obviamente veio
de Deus. Então essas foram algumas formas pelas quais nós podemos ter comunhão com Deus, que eu escolhi para partilhar consigo hoje. Eu sei que alguns estão a ter dificuldades de estar em comunhão com Deus, de orar nos últimos dias. E porque não sei explicar, mas obviamente que está a ser um pouco difícil. Talvez o excesso de tempo também esteja a complicar na comunhão que nós temos com Deus. Mas eu tenho recebido alguns feedbacks de irmãos dizendo, sabe, pastor, it's been difficult, está sendo difícil nos últimos dias a estar em comunhão com Deus, orar. E olha que antes de nós entrarmos nesse período de quarentena, nós pensávamos, agora eu vou orar para caramba, agora eu vou orar. Mas agora você para aí, não é bem assim como aconteceu. Mas você não precisa simplesmente de estar apegado àquela forma tradicional, assim vou considerar, pegar uma cadeira, colocar lá, ajoelhar e falar com Deus. Não, você pode usar uma dessas várias formas que aqui mencionamos, por meio da oração, por meio da meditação, por meio do louvor e da adoração, ou por meio da compartilha com os irmãos. Esta compartilha obviamente pode ser a 2 metros de distância, ou mesmo por várias formas que nós temos pelas redes sociais, sabendo que neste período, neste tempo, nós não podemos estar muito tempo juntos. Antes de nós terminarmos este pequeno ensino que trazemos, eu gostaria também de trazer alguns benefícios. Quais são os benefícios de ter o poder que opera em você fortalecido? Nós estivemos a falar aqui de fortalecendo o poder que opera em nós. Por que eu devo fortalecer o poder que opera em nós? Número 1, quando você fortalece o poder que opera em você, você maximiza o seu potencial. O que é maximizar o seu potencial? Ok, vamos falar um pouco de som. Eu sou aquela pessoa, vou dizer assim, aquela pessoa que dá muito trabalho ao pastor Lázaro nos cultos, porque eu gosto de muito som. Então vamos dar um exemplo de som. Eu estou a usar aqui este microfone, por exemplo, com um volume 10. Mas este microfone ou esta mesa de som que nós temos, ela tem potencialidade para usar o volume até 100. Então eu posso usar o volume 10. E usando o volume 10 significa que eu não estou a usar toda a potencialidade do microfone ou como é que chama? A mesa do som, não é? Então, quando você fortalece o poder que opera em você, é como se você estivesse aumentando o volume do microfone ou da mesa do som de 10 para se calhar 90, 80 ou mesmo 100. Isso é maximizar. Você pode ter um carro que vai até 250 km por hora e você se calhar só conduz até 90 ou até 120, porque as estradas que você usa só permitem que você aceda a essa velocidade. Mas quando você usa a 100, você não está a maximizar o potencial. Aquele carro tem muito potencial, mas você não pode usar todo o potencial daquele carro. Mas quando você começa a acelerar até 200, 220, 230 km por hora, você está a maximizar o potencial daquele carro. Número 2, quando você fortalece o poder que opera em você, você torna o seu cristianismo possível. Por quê? Porque cristianismo sem o Espírito Santo é impossível. O cristianismo sem o Espírito Santo é religião. O cristianismo sem o Espírito Santo é uma coisa que mata, é uma coisa perigosa, como o nosso querido amado apóstolo gosta de dizer. Então, quando você maximiza, ou seja, quando você fortalece o potencial que está em você, quando você fortalece o poder que opera em você, então o seu cristianismo começa a tornar-se possível. Eu tenho conversado com muitos jovens, obviamente, e alguns têm sempre reclamado, sabe? Eu não consigo ser melhor do que eu era, eu sempre caio nas mesmas falhas, eu luto com um pecado que eu não consigo deixar, há uma coisa que eu gosto de fazer, um vício que eu tenho, mas já tem muito tempo e eu não consigo deixar isso. Querido, não lute consigo mesmo, fortaleça o poder que opera em você. Por quê?
Porque quando você fortalece o poder que opera em você, você vai começar a notar transformações dentro de você. Você vai começar a notar que há algumas coisas que você já não quer fazer. Algumas coisas que já não lhe agradam fazer. Algumas coisas que tornam-se automáticas. Pare de lutar consigo mesmo. Simplesmente fortaleça o poder que opera em você e o seu cristianismo deixará de ser difícil. O seu cristianismo tornará-se possível. Número 3 e último, quando nós fortalecemos o poder que opera em nós, então nós damos frutos, e frutos que permanecem. A palavra de Deus lá em João capítulo 15 fala-nos da videira e dos ramos, tanto como dos frutos. E a representação é que Jesus Cristo é a videira. Nós somos os ramos e aquilo que advém de nós são os frutos. Se nós não estivermos conectados à videira, não tem como a seiva da árvore que é Jesus Cristo passar para nós que somos os ramos. E se a seiva não passa, os frutos não podem ser gerados. Fortaleça o poder que opera em você, porque fortalecendo o poder que opera em você, você dará muitos frutos e frutos permanentes. Quero terminar lendo Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, o versículo 10. Mais uma vez, o apóstolo Paulo escreve dizendo: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, querido e amado, fortaleça o poder que opera em nós. Aproveite este tempo de quarentena para fortalecer o poder que opera em nós. Lembre-se, o nosso corpo precisa de fortalecimento. É por isso que nós comemos e bebemos. Também o nosso espírito precisa de fortalecimento. É por isso que nós estamos em comunhão com Deus. É por isso que nós oramos. É por isso que nós meditamos. É por isso que nós louvamos e adoramos ao Senhor. E é por isso que nós estamos em comunhão com os irmãos, para fortalecer o poder que opera em nós. Então, queridos, este era o ensino que nós trazíamos para você neste culto, neste sábado. Quero agradecer mais uma vez, de forma muito especial, pelo mídia. Hoje foi um dia muito complicado e eles estão aqui, mas tem várias outras atividades que devem fazer, mas mesmo assim estão aqui conosco para fazer com que este culto dos radicais torne-se possível. Muito obrigado a cada um de vocês que está aqui no estúdio. Quero também agradecer a você que nos acompanhou até no final e que tem nos acompanhado sempre, todos os sábados, pelas 17 horas. É verdade que alguns sábados temos tido dificuldades de transmitirmos logo em direto, mas você mesmo assim tem estado conosco. Muito obrigado. Não se esqueça de subscrever-se aqui no canal e clicar aí no sininho para receber as nossas notificações. E se você está a nos assistir por meio do Facebook, por favor, subscreva-se. Muito obrigado e nós nos vemos no próximo sábado.